Olá, turma! Hoje eu preparei para vocês uma aula muito especial sobre a unidade 15, o contrato de franquia, de franchise. Esse contrato é muito importante para a economia do país, movimenta, bastante a nossa economia. Vocês os conhecem por lojas, famosas como Boticário, McDonald's e tantas outras empresas vinculadas ao setor de franquia. Nosso conteúdo de hoje será visto num único vídeo. Nós apenas gravaremos este vídeo para tratar de toda a unidade 15. Você possui os slides, ele lá organiza os temas da seção de número 1 até a seção de número 5, tá certo? Mas no vídeo nós vamos seguir esse roteiro, porém sem detalhamento acerca de estarmos falando sobre unidade 15, seção 2, unidade 15, seção 5. O nosso objetivo é termos uma aula mais direta ao ponto, está bem? Verifique que ao longo dos slides eu coloquei o link de acesso à nova lei de franquias, que é de dezembro do ano passado, e também na caixa de ideias eu te deixei 3 links de estudo complementar sobre este conteúdo. Está bem? Bacana, vamos lá. Começando pelo conceito. Franquia vem do verbo franquear, liberar o uso daquilo que inicialmente não era permitido que se usasse. Você pode livremente usar as receitas do sanduíche do McDonald's? Você pode livremente abrir uma loja e vender perfumes do Boticário? Não. Você precisa ser liberado para isso. Você precisa ser um franqueado. A franquia, então, foi construída historicamente a partir da economia norte-americana com o objetivo de aproveitar aquelas pessoas que voltavam da Segunda Guerra Mundial, principalmente, que tinham dinheiro, portanto, tinham formação, eram pessoas reformadas das Forças Armadas, tinham dinheiro para investir, mas não sabiam fazer nada. Então, imagine que havia guerra, eles voltavam da guerra com um bom soldo, um bom salário militar, um bom soldo, ficavam lá em casa porque foram reformados em virtude do pós-guerra e não tinham, em tese, nenhum conhecimento outro para abrir uma padaria, um restaurante, um comércio. Surgiu então a ideia das indústrias Singer, que são indústrias de maquinário e etc. No ano de, bem anterior, inclusive, no ano de 1860, essa indústria já teve a primeira ideia de multiplicar os pontos de apoio no território norte-americano, ampliar a lucratividade da empresa no solo americano com menor risco, repassando o risco dessa atividade por quem estivesse lá na ponta, o que nós vamos chamar de franqueado. Só que é mesmo no pós-guerra, como eu havia comentado, que surge talvez a franquia mais famosa de todas, que é a franquia do McDonald's. A franquia do McDonald's surgiu no ano de 1955, 10 anos após a Segunda Guerra Mundial, com esse mesmo objetivo: ampliar pontos de venda no território norte-americano, expandindo os lucros, mas sem fazer investimentos próprios. Basicamente, a franquia significa o quê? Eu sei fazer hambúrgueres, eu entendo da venda de hambúrgueres, dos maquinários para cozinha, e você tem o dinheiro. Você não quer então abrir uma hamburgueria McDonald's? Eu te ensino como abrir, eu te ensino como conduzir, eu forneço material. Você só precisa do dinheiro, você não precisa ter conhecimento técnico para essa área. E é assim que surge, portanto, nos Estados Unidos, a primeira grande franquia que nós conhecemos até hoje, que é a franquia do McDonald's. Pois bem, você verá no artigo 1º da Lei de Franquias que existem basicamente 2 tipos de franquias. A chamada franquia de produto e a chamada franquia formatada. Na franquia de produto,
Um comércio, por exemplo, uma loja de sapatos, fica autorizada a vender um determinado produto que só pode vender quem é franqueado. De repente, nessa loja existem inclusive outros produtos sendo vendidos de outras marcas. Mas a franquia se estabelece apenas com a autorização de venda daquele produto, de uma determinada marca de sapato, por exemplo. Está bem? Bacana. Esta franquia de produto não transfere ao franqueado dicas, regras de como conduzir o seu negócio, como conduzir a sua loja. Não, isso vai ficar sendo conduzido pelo próprio franqueado do jeito que ele fez a vida toda. Diferente, pessoal, da franquia formatada. Na franquia formatada, o modelo de negócio é complexo, completo. É o que a gente conhece, por exemplo, no caso do McDonald's. Eu não só autorizo o franqueado a vender produtos que são meus, a usar a minha marca, que é minha, mas eu também transfiro para ele todo o know-how, todo o conhecimento que eu tenho sobre aquele negócio. Então eu vou ajudar ele a montar a loja, eu vou indicar os produtos que ele tem que ter na cozinha, eu vou indicar o treinamento para os funcionários, o uniforme dos funcionários, eu vou fazer campanha publicitária para o Brasil inteiro e aquele franqueado vai ser favorecido com isso. Então é muito mais complexa a chamada franquia formatada, porque ela realmente entrega nas mãos do franqueado algo muito completo e até mesmo complexo para que ele possa usufruir da melhor forma e obter os resultados para o seu negócio. Está bem? Historicamente no Brasil, a primeira franquia foi dos calçados Estelas. Desculpem, calçados Estela. Esta empresa foi a primeira a utilizar no Brasil desse método contratual que nós importamos dos norte-americanos, que é o contrato de franquia. Está bem? No ano de 1910, inaugura-se no Brasil essa prática e com o tempo, assim como nos Estados Unidos, antes de 1900, a Singer fez isso, aqui no Brasil, realmente, antes de 1955 já existia, mas nós temos como um marco histórico a formação da franquia do McDonald's, porque a partir daí realmente como a gente costuma brincar, a porteira se abriu, porque daí as franquias tomaram o mundo, como a gente conhece hoje, não é verdade? Starbucks e tantas outras hipóteses, está bem? Bacana. O principal documento para uma franquia tem a sigla COF, Circular de Oferta de Franquia. Quando você ler a lei, você vai ver que esse documento é obrigatório. Para eu oferecer uma franquia, eu devo ter um documento oficial que preencha os requisitos que a lei exige, e esse documento se chama Circular de Oferta de Franquia. Este documento vai trazer todas as informações que são necessárias para que o interessado na franquia possa tomar uma boa decisão. Eu quero esta franquia, eu quero a outra, possa comparar as duas franquias e assim por diante. A lei anterior a essa de 2019 já trazia requisitos específicos para que o franqueador montasse a circular de oferta de franquia. Mas a nova lei traz em seu bojo, em seu conteúdo, informações até mesmo mais relevantes. Então eu gostaria de ressaltar esses pontos para vocês. É preciso ter todas as informações do negócio, pessoal, inclusive questões financeiras, resultados operacionais, quantos franqueados aderiram, qual é o resultado econômico previsível para determinado setor, né? Então, nós temos ali uma série de números, de dados, de conteúdos. A nova lei de franquia fez um acréscimo, uma correção na lei anterior. Por quê? Porque ele vem usar, você vai ver que nos slides eu usei um termo em inglês, ele vem exigir o quê? Total transparência na circular de oferta, fácil compreensão, então no uso dos números, das tabelas, dos dados econômicos, tudo isso tem que ser de fácil compreensão e ainda precisa gerar aquilo que a gente pode chamar de fidelidade, tem que ser fiel, tem que ser um retrato daquele mercado.
Por qual razão a nova lei exige isso? Bom, pessoal, porque infelizmente as pessoas se enganavam demais com propostas de franquia, porque muitas vezes não compreendiam a circular de oferta. Então hoje ela vem exigir maior transparência, fidelidade fidelidade das informações, eu só inverti a ordem da explicação anterior, e um texto de fácil compreensão, está bem? Além disso, eu devo lembrar para você que o contrato de franquia é um contrato de adesão, pessoal. Lembram bem? Contrato de adesão. Portanto, eu não negocio detalhes, são detalhes muito pequenos que eu negocio acerca da franquia que eu pretendo obter. É um contrato de adesão pré-elaborado pela figura, né, do proponente, que é o franqueador, tá bem? Além disso, o que mais que a nova legislação trouxe, turma? Uma garantia que não existia na lei anterior e que trazia alguns problemas práticos. Primeira garantia: não existe relação trabalhista entre os funcionários do franqueado com a franqueadora. Então, aquele atendente da loja do McDonald's, do shopping de Aparecida, ele não tem vínculo trabalhista, é uma garantia prevista na lei, ele não tem vínculo trabalhista com a franquia McDonald's. Só tem vínculo com o franqueado. Da mesma maneira, é preciso, e a lei garante isso, é preciso garantir que não existe relação de consumo entre franqueado e franqueador. É uma relação mesmo de natureza comercial, mercantil. Para discutir esse contrato na justiça, jamais se usará o conteúdo de regras do Código de Defesa do Consumidor. Então essa garantia de ausência de relação de trabalho, essa garantia de ausência de relação de consumo são relevantes e são pontos da nova lei. E outra coisa que a nova lei trouxe é permitir expressamente a associação, a formação de associações de franqueados. Então eu posso pegar todos os franqueados do Boticário do estado de São Paulo e montar uma associação para a defesa dos seus próprios interesses, beleza? Bacana. Ao celebrar esse contrato, como eu já tinha dito, que é de adesão, o primeiro valor financeiro que se paga é uma taxa inicial, ou então, como o nome comum se diz, taxa de adesão. Nessa taxa de adesão, eu vou investir para dizer, eu terei exclusividade, eu vou usar isso que eu não tinha direito de usar. Então eu pago para ter o direito de uso. É uma taxa inicial. Além disso, serão devidos os royalties, que são valores mensais a depender da própria lucratividade do negócio, está bem? De acordo com o seu faturamento contábil. Inclusive, é interessante que você saiba, quem tem uma empresa que é franqueada, ela precisa ter uma contabilidade perfeita. Por quê? Porque a franquia monitora tudo isso de perto para saber a lucratividade do negócio. Está bem? Além da taxa inicial e dos royalties, a franquia pode prever outros valores. Por exemplo, uma taxa para treinamento dos funcionários, uma taxa para fornecimento do uniforme, né? Então a lei pode prever isso de maneira bastante simples. Ou então isso pode ser gratuito. Treinar os funcionários pode ser gratuito e assim por diante. Outra coisa que poucos conhecem é o fato de que, geralmente, na circular de oferta de franquia, no contrato de franquia, estipula-se a obrigação do franqueado de reformar a sua loja, o seu espaço físico. Então imagine que nosso escritório aqui em casa, vocês viram que eu estou numa posição diferente hoje, o nosso escritório aqui em casa fosse uma loja. Então eu montei com os móveis aqui, bacaninha, né? Para vocês verem o conteúdo aí, né? Para vocês lembrarem mais ou menos de onde a gente está. O computador está aqui do meu lado hoje. Então pense comigo. Pode ser que no contrato diga assim, Chacon, você montou esse escritório, é uma franquia. Você é obrigado a mudar toda a mobília de 5 em 5 anos. E isso acontece, pessoal, com o Boticário, por exemplo. Você tem uma loja, de 5 em 5 anos o Boticário muda a fachada, muda os móveis e você é obrigado a reformar a sua loja, você não tem escolha.
Tanto que eu, como advogado de algumas pessoas que possuem franquias, a gente sempre percebe que mês a mês eles guardam um pouquinho de dinheiro para que lá no 5º ano eles já tenham dinheiro para fazer essas reformas que são obrigatórias no contrato. Geralmente se admite aí um atraso de 1 ano, depende, varia de contrato por contrato. Está bem? Bacana. Os 2 últimos assuntos, pessoal, desta nossa aula sobre franquia, diz respeito a 2 cláusulas muito relevantes. A primeira, a obrigação de não concorrência. Então eu não posso, por exemplo, ser um franqueado do McDonald's e querer eu mesmo, de repente, usando as receitas do McDonald's, abrir uma outra hamburgueria vendendo os produtos lá, idênticos, parecidos, que sejam com aqueles que eu franqueei. Está certo? Eu não posso concorrer, nem durante, nem depois do contrato de franquia. Existe uma cláusula de quarentena. Então vamos imaginar que eu tenho uma franquia McDonald's, aprendi como é o negócio, porque o McDonald's é uma franquia formatada, me deu todo o know-how, eu usei tudo isso, não posso simplesmente desfazer da franquia e abrir uma hamburgueria, usar tudo aquilo de imediato. Existe um limite de tempo que eu devo respeitar, está bem? E por fim, para encerrarmos essa temática, a unidade 15, existe outra cláusula importante, que é a cláusula de raio, que é o limite territorial. Quando eu assino o contrato de franquia, estará previsto: você será a única franquia de loja Boticário no shopping de Guaratinguetá, na cidade de Guaratinguetá, ou se formos para São Paulo, no bairro tal. Está bem? Vejam vocês que nós temos, por exemplo, as franquias, que são um pouquinho diferentes, mas são franquias dos restaurantes, das hamburguerias, que nós temos aqui, por exemplo, no shopping de Lorena, o Madeiro. Então ele pode definir, olha, eu vou ter um Madeiro em Lorena, só você pode ter Madeiro em Lorena. Ou então, eu vou ter um Madeiro na beira da Dutra a cada 50 quilômetros, e só você, e assim por diante. Cláusula de limite de territorialidade, para que eu saiba também que eu não terei um concorrente vendendo um produto igual ao meu, muito próximo do meu negócio. Está bem? Fico por aqui então com esta aula sobre a unidade 15, contrato de franquia. Seguimos aí as sessões, você vai consultar no seu slide. Eu espero que você e sua família continuem bem. Vejo você na última aula, que vai ser até mais curta do que essa. Um grande abraço, pessoal!